Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de filosofia da segunda série do ensino médio. Vamos para mais uma aula aí de filosofia, é uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal do professor, acione o sininho e você vai receber os vídeos, tá? Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ficar sabendo. Vamos lá, ética e moral, né? A professora de filosofia, Maria Fernanda Degan, junto com o professor, né, o Marconi, conversaram com vocês, porque filosofia é um grande diálogo, né, gente? É uma grande conversa, né? É uma aula que você pode dialogar bastante. E esse diálogo fica interessante, tá bom? Ética e moral são a mesma coisa? Tá? Essa é a pergunta que a professora fez lá na aula, né? E os alunos colocaram ali, né? A maioria professores, mas colocaram as opiniões, né? Não, não são, são, não são, né? Mas a professora falou que etimologicamente, né, quando você pega na etimologia, na origem da palavra, você tem aquela sensação de que é a mesma coisa, né? Porque se eu pegar do grego ethos, né, o ethos, morada, e o ethos, quando ele vai para o latim, caráter, né? Então nós estamos falando aí sobre a diferença entre a ética e a moral. Vamos lá. Quando falamos em ética ou moral, vamos falar sobre costumes, valores, né? E eu gosto muito de trabalhar o pensamento do filósofo Clóvis de Barros Filho, né? Ele traz um pensamento legal que eu sempre falo com os alunos, né? O Clóvis vai dizer que a ética é você com você mesmo, né? Você com você. Vou dar o exemplo aqui, vai ficar mais fácil. Mas antes eu vou falar o Clóvis de Barros, né? O professor Clóvis de Barros tem aí dois livros importantes para você que quer entender a ética, né? Ele vem trazendo Ética e Vergonha na Cara. Ele vai dizer que a vergonha na cara está associada à ética, né? E o livro Somos Todos Canalhas, né? Aí você tem que ler o livro para você responder. Somos todos canalhas, né? Então tem que ler lá os dois livros, né? Você consegue provavelmente em download, mas nas livrarias aí tem, ok? De repente você combina com um colega, compra e lê, depois o colega lê, entendeu? Dá para fazer essa jogada também, tá? Então vamos lá. Quando o Clóvis de Barros coloca que a ética você com você mesmo, a gente pode avaliar da seguinte forma, pegando o pensamento do Platão, o Anel de Giges, né? É uma mitologia, é uma alegoria, um mito, mas a gente chama de alegoria. É uma história para contar, como se fosse uma parábola, né? No Anel de Giges, ele vai dizer o seguinte: um camponês encontra um anel, né? Ali está andando num buraco, ele vê uma caveira, vê um anel, e esse anel, ele, quando colocado no dedo e ele gira o anel, ele fica invisível. E aí vem aquela grande pergunta quando se fala na ética, né? O que você é capaz de fazer quando ninguém está te vendo, ninguém está te observando. Porque, gente, quando as pessoas estão nos observando, parece que é fácil eu tomar uma decisão ou outra, né? É fácil eu, por exemplo, o sujeito entra no mercado, né? Ele vai roubar ali uma barra de chocolate, mas ele percebe a câmera e ele desiste, né? Mas e quando não tem câmera e quando não tem ninguém olhando, né? Por isso que ele vai trazer essa ideia de você com você mesmo, né? Quando nós falamos da moral, geralmente nós estamos falando desse conjunto de regras criada pelo homem para tornar a nossa vida mais harmônica, né? Trazer uma harmonia, né? As regras morais, elas mudam de região para região, de cultura para cultura, né? Elas sofrem mudanças de acordo com a região e de acordo com o tempo também, né? Agora, quando estamos nesse campo da ética, é você com você, é você que faz a escolha, né? É você que escolhe, é você que decide, tá bom? Então, Hegel, né? Hegel, que é um filósofo alemão, 1770 a 1831, ele vem trazendo aquela ideia de que não são a mesma coisa, né? Ética e moral. Mas para você entender bem a ética, você precisa voltar, né? Então, quando a gente volta aqui, a gente vai ter a área.
o que é a ética? A ética é uma área da filosofia que vai refletir sobre a moral, sobre a conduta, sobre a nossa conduta, né? Então, nós tivemos aí vários conceitos. Ética é ética, mas nós temos vários conceitos trabalhados durante a história, né? Nós temos a ética das virtudes, que é a ética aristotélica, tá? A vida boa, que a professora trouxe. Então, quando falamos da ética das virtudes, né, o Aristóteles vai dizer, não, você não nasce ético, você aprende, né? Aprende como? Observando. O Aristóteles é empírico, né? Então ele vai dizer, observando, você vai aprendendo. Esse pensamento depois é trabalhado pelo filósofo Sêneca, né? Onde ele vai dizer o seguinte, você aprende tanto as virtudes como os vícios. Porém, as virtudes você precisa de mestre, né? E o vício não. Então, o Aristóteles vem dizendo que você observa e aprende, observa e aprende. Eu uso um exemplo que também foi citado pelo filósofo Clóvis de Barros, né? Mas vamos supor que você está numa fila de um circo, de um evento, e você está com seu filho de 8 anos, mas ele é pequenininho, miudinho, e você percebe que tem uma placa na entrada, né? E a placa na entrada ela diz o seguinte: criança de 6 anos não paga. Então, quando chega a sua vez, né, o bilheteiro lá pergunta: quantos anos tem o seu filho? Você fala: tem 6. A criança olha para você: não, pai, tenho 8, né? Ah, aí vem aquele tapão na orelha. Por quê? Porque você desmentiu o pai. Não, mas eu falei a verdade. Então, ele vai aprendendo, internalizando esses valores sociais e eles são imperceptíveis, né? Às vezes ele pega aquilo e nem percebeu. E segundo Aristóteles, aquilo vai dizer como ele vai ser depois, né? A conduta dele. Por isso que ele vai dizer ética das virtudes, né? Quem é o homem virtuoso, né, para o Aristóteles? Quem é a gente vai ter que acompanhar desde Sócrates ali, né? É esse homem que possui esse conhecimento, né? Então, o virtuoso para o Aristóteles sempre vai estar lá no meio termo, né? A gente precisa estudar o equilíbrio em Aristóteles. Ética kantiana, a ética do dever, né? Quem assiste The Good Place vai ver muito lá trabalhar a ética do dever, haja de tal forma que a máxima de sua ação possa se tornar uma lei universal. Então, qual ação é boa para o Kant? É aquela que pode se tornar universal. Então, serve para todo mundo, né? A partir do momento que eu faço aquela ação, é como se eu estivesse dando um aval, né? Ó, essa ação é boa, pode fazer também, tá? O Kant vai dizer que você tem que fazer uma ação porque você deve fazê-la, não pode ter um interesse em fazê-la. Uma ação ela pode ser boa, mas ela pode ser boa e ela pode ser moralmente incorreta. Por quê? Porque a ação é boa, mas ela não é moralmente correta. Por quê? É porque teve interesse. Para o Kant não pode ter esse interesse. Eu tenho que fazer a ação, por quê? Porque eu devo fazer. Eu sempre uso um exemplo com os jovens da seguinte forma: você gostaria de entrar em uma piscina cheia de xixi? Não, né? Então, não faça xixi na piscina, né? Mas se você não quer aquilo para os outros, então você não quer para você, então você também não quer para os outros, ok? E nós temos ali a ética utilitarista, que é a ética, né, agradar um número maior de pessoas, né? Mais pessoas felizes e menos pessoas tristes, né? Tem um problema quando se fala na ética utilitarista, porque é porque alguém vai ficar triste, né? Alguém vai acabar ficando triste, né? Então, a ética utilitarista, ela busca utilidade nas coisas. Qual, se não tem utilidade, então não é boa, né? E, mas é preciso aprofundar, tá, gente? Nós vamos aprofundar aí no decorrer também, mas você também pode aprofundar, né? A professora trabalhou com vocês o pensamento do filósofo Paul Ricoeur, né? 1913 a 2005. Ele vai dizer, é diferente, mas é preciso distinguir uma nuance. Que nuance é essa? Aquela ação bom, que é boa, né? E a obrigatória. Então ele já traz aquela ideia, né? A moral, ela é obrigatória, né? Elas são regras impostas socialmente para se viver em harmonia, né? Agora, pegando a visão aristotélica, né? Tem aquela que é boa. Eu pratico por quê? Porque é bom, né? Então, para o Aristóteles, quando ele fala na vida boa,
ela tem que ser vida boa para todo mundo, não é só para mim. Então, eu uso sempre o exemplo com o aluno do médico, ou do professor, ou do engenheiro, ou do mecânico, né? Então, vamos supor, você nasceu para ser médico, porque naquela visão, quando a gente vai ali em Aristóteles, eles acreditavam que tudo tinha sua finalidade, tinha sua função. E o homem tinha que encontrar. Então, quando você encontra, eu nasci para ser médico, você se torna médico, você vai ser um médico feliz. Mas as pessoas que são atendidas por você também. Por quê? Porque você traz essa felicidade para o outro e para você. Ou seja, a vida boa é para todos. Tá bom? Essa é a ideia de vida boa. Então, nós temos ali uma ideia trabalhada pelo Kant, né, que eu já falei, né, normas, regras, mas o Kant vai falar muito de autonomia, o sujeito autônomo, né? Quem é o sujeito autônomo? É o sujeito capaz de avaliar a sua conduta, né? Criar suas próprias leis, né? Suas próprias regras, né? Ele não é a Maria vai com as outras, né? Ele tem uma autonomia. Ele consegue avaliar a sua conduta dentro da sociedade. Por isso, o haja de tal forma que a máxima dissuasão possa se tornar uma lei universal, tá bom? A gente precisa aprofundar mais aí nessa questão da ética, tá? Eu vi um exemplo também que eu gosto muito de trabalhar com aluno quando se fala em ética e moral, né? Então, quando o professor aplica uma prova e ele fica ali na sala, você vê a presença da moral, né? O aluno não cola por quê? Ele não cola porque tem alguém observando e ele pode ser punido, né? Agora, a ética é o seguinte, é quando eu aplico essa prova e saio da sala, né? Agora a escolha é sua. É você que decide se você vai colar ou não. É o que a professora falou ali da morada, é a sua morada, né? Por isso, Clóvis de Barros vai completar de uma maneira maravilhosa ali, você com você mesmo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Vai à atividade. Você vai construir um mapa mental aí no seu caderno, apontando as diferenças entre moral e ética. Isso ajuda muito, tá? Coloca lá na internet. Você pode colocar o que é moral, características da moral, características da ética. E aí você vai chocando uma com a outra e você vai percebendo essa diferença, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima aula com o professor Regis no canal de Filosofia Regis Oliver. Para quê, meu irmão?